A paz do Senhor, tudo bem? O motivo de eu estar gravando este vídeo é porque eu fui extremamente impactado que eu comecei a estudar o livro de Levítico. E ao meditar e aprofundar um pouco mais, o Senhor falou no meu coração. Eu gostaria de propor esse momento de reflexão com você. Mas antes de começar, vamos orar. Pai, entramos em Tua presença, Senhor Deus, para receber de Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha habitar em nosso meio, venha falar conosco e venha nos levar, Pai, mais profundo em Tua palavra, para que nós possamos ser impactados e que venhamos gerar em nós uma consciência de quem és Tu, santo, perfeito, único, digno de receber honra, glória e louvor. Pai, assim eu oro em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, semeia em nosso coração a Tua palavra eterna, para que nós possamos aprender mais de Ti, da Tua revelação para os homens, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai, trazer este momento, Pai, neste momento, uma revelação dos céus para nós. Amém. Mediante isso, vamos começar. Eu fui pego de surpresa, assim, e eu fiquei muito feliz com as coisas que o Senhor falou no meu coração a respeito de Levítico, né? E para a honra e glória do Senhor, e eu sou grato a Deus pelas coisas que Ele tem permitido eu alcançar e aprender dele. Eu comecei a fazer uma leitura, eu comecei a ouvir pelo aplicativo, eu tenho esse hábito de ouvir sempre, fazendo a minha leitura anual, ouvindo e acompanhando alguma coisa ou outra ali com os olhos, e me chamou a atenção em algumas coisas, né, a respeito de Levítico, inicial do livro de Levítico, porque o capítulo 4 de Levítico fala sobre a oferta do pecado. E uma coisa que chamou muito a minha atenção é que um pecado sem intenção. E o Senhor primeiro traz um seguinte parâmetro: trazer a consciência do pecado. O pecador tem que ter ciência daquilo que cometeu o pecado, para depois que conscientizado ele venha trazer a oferta. E a oferta é de um coração que entendeu que errou e quer manter a sua aliança com Deus intacta. E isso me chamou muita atenção, porque quando se deu origem esse texto de Levítico escrito por Moisés, foi orientação ao povo hebreu quando ele sai do êxodo, né? Moisés recebe as leis do Senhor e com isso eles começam a caminhar, né? Sai do Egito, começa a passar pelo êxodo até a Canaã. E o Senhor ele mostra várias formas, né? De adoração, de santificação, de purificação, e tudo isso é mediante oriundo que pecou, né? Conforme a pessoa peca, inconsciente ou consciente, existe uma expiação para o pecado, e tudo isso aponta para Cristo, né? Eu gosto de ter essa reflexão que todos os nossos pecados eles são remidos. O Senhor já no Antigo Testamento ele traz a nós uma graça, né, uma forma de alcançar dele a misericórdia, e isso aponta para Cristo, né? Que até quando nós ficaríamos ainda sacrificando ovelhas e bois e aves para expiar os nossos pecados, né? Para que termos um sumo sacerdote para expiar os nossos pecados. E quando nós somos enxertados em Cristo, nós recebemos de Cristo ou a expiação eterna, né? A expiação pelos nossos pecados, onde nós temos a consciência que somos pecadores, né? Estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, e mediante Cristo nós voltamos a Deus, né? Temos uma intimidade com Ele, o véu foi rasgado, nós acessamos, adentramos no Santo dos Santos, e a partir desse momento nos tornamos nova criatura, mediante o batismo, uma nova aliança foi feita. Enfim, e quanto mais você vai se aprofundando, as coisas vai se conectando. E o que me chamou muito a atenção foi o capítulo 2 de Levítico, neste momento, a respeito da oferta de cereal. E eu vou trazer alguns recursos que eu tenho, graças a Deus que eu tenho esses recursos, e vou ler
com vocês algumas coisas que chamaram minha atenção. Eu estou usando aqui neste momento a Bíblia da Pregação Expositiva de Hernandes Dias Lopes, só como leitura inicial. E ele fala assim, as ofertas de manjares, né? Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e sobre ela porá incenso. Aí lá no versículo 11 fala, nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor será com fermento, porque nenhum fermento e de mel nenhum queimarás a oferta do Senhor. Aí o 13, toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal, a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança de Deus, do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. E eu comecei a meditar, falei assim, por que Deus não gosta de fermento? Por que Deus não gosta de fermento? Aí eu fiquei pensando nisso, por que o Senhor não gosta de fermento? Aí eu fui buscar outro recurso que Deus me deu. Graças a Deus por isso. Fui usar minha Bíblia de estudo da King James, 1611. Excelente Bíblia de estudo. Você que gosta de estudar, invista em material de estudo. E eu fui buscar lá, Levítico 2. E fui ver, né? Fui lá no versículo que eu quis saber o que está acontecendo. Li de novo. Nenhuma oferta de alimento que trouxesses ao Senhor farás com fermento, pois não queimarás fermento, e nem qualquer mel em qualquer oferta ao Senhor, feita por fogo. E lá nas letrinhas miúdas, nota de rodapé, está escrito assim, 2.11. O fermento tinha influência degradante e, portanto, poderia simbolizar o mal. Ele traz duas referências no Novo Testamento. Marcos 8:15, 1 Coríntios 5:8. Vamos ler já. Talvez o mel fosse proibido por ser usado em ritos pagãos. Falei, olha, interessante. Ao abrir o Novo Testamento a respeito das duas passagens que ele citou, Marcos 8:15, outro recurso que o Senhor me deu. Tem um iPad para poder fazer uma pesquisa rápida. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Então, abrindo aqui, minha Bíblia. Vamos lá. Primeiro vamos para o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Capítulo 8. Abrindo aí. Marcos 8, versículo 15. Versículo 15. E faz assim. Jesus preveniu dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí eu, ainda não peguei ainda a mensagem, Senhor, o que o Senhor quer dizer com fermento. Agora vamos para outra referência que ele deu. Ele falou no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Aí ele está escrito assim, por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Aí eu, mas não com pão com fermento. Cear com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Eu fiquei meditando naquilo. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer pão. Eu inspiro a minha filha a fazer pão, a cozinhar. E por ter essa habilidade um pouco com cozinha, eu imaginei um pão sem fermento e um pão com fermento. O pão sem fermento, ele tá integral. Ele tá sem nenhum aditivo que venha fazer com que a massa levede. Ela venha trazer uma fermentação naquilo tudo ali e cresça. Ou seja, algo externo fazendo com que aquilo que é original, é íntegro, venha crescer. Deus não proíbe o povo de comer pão com fermento.
porque o fermento faz com que a massa crie uma nova estrutura. Ele não proíbe. Mas quando ele se dedicar ao Senhor, às festas, tudo mais, deve-se usar um pão sem fermento. Aí eu fiquei pensando, por quê? Quando Jesus fala em Marcos 8, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, ou seja, aquilo que eles aparentavam ser e não era. O pão, normalmente, quando ele está fermentado, ele tem uma aparência inchada, bonita, só que ela está sobre uma ação que não é da natureza daquele pão, da farinha de trigo com azeite, feito sem o fermento. E quando eu penso assim, trazendo a reflexão, o Senhor quer que nós estejamos diante dele com integralidade, sem fermento, sem farisaísmo, sem orgulho próprio, sem qualquer tipo de instrumento fora da nossa essência de dependência total dele. Porque ele vai nos fazer chegar num nível de dependência dele, fazendo-nos crescermos na presença dele, mas é com os instrumentos dele. Mas quando chegarmos diante dele é sem fermento. Então, com sinceridade e verdade. O pão com fermento, ele não está sendo sincero. E quando o texto fala a respeito da maldade como um efeito degradante, é o que o fermento faz. Quando Jesus alerta sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, é a respeito daquilo que eles aparentam ser e não são. Cuidado com o fermento deles. Tenham cuidado com o fermento deles. Aí eu falei assim, tá bom, Senhor, entendi. Ao buscar um pouco mais a respeito do capítulo 2 ainda, ele fala assim, tempere com sal toda oferta de cereal. E outro recurso que o Senhor me deu, graças a Deus, Deus seja louvado por isso, é esse aqui, ó. Bíblia de Estudo Panorâmico e Cronológico. E eu fui ler, né? Fui buscar entender um pouco mais Levítico, fui buscar mais conhecimento, né? E ele fala assim, que o livro de Levítico, ele trata a obediência e a santidade, são fundamentos da vida espiritual. Obediência e santidade são fundamentos. Sem obediência e santidade, a vida espiritual, ela está firmada na areia. E qual é o que é fé? É obedecer, é crer e andar neste caminho em obediência. Porque se não houver obediência, não tem santidade. Porque não faz sentido eu abrir mão de determinadas coisas sem obedecer. E para eu obedecer, eu tenho que conhecer. Olha quando eu li lá anteriormente, né, que no capítulo 4, ele fala assim, o pecado sem a intenção, você tem que explicar para ele, ei, você pecou desta maneira. Aí ele, cara, eu fiz errado mesmo. E quando ele reconhece o seu pecado, ele deixa de praticar aquele pecado, ele leva uma oferta ao Senhor para que a aliança seja mantida. Ele vem a fazer aquele ritual de sacrifício, de oferta, para prevalecer, para dizer assim, eu me importo com a aliança que eu tenho com Deus, eu não quero perder essa aliança. Então, em obediência e santidade, eu estou obedecendo os princípios da lei do Senhor. Uma coisa interessante que eu li neste livro aqui também, ele traz logo no início, ele fala bem assim, quando você abre a introdução, ó, ele traz a introdução aqui, ó, muito interessante que ele fala assim, para uma leitura enriquecedora do livro, precisamos ter em mente 3 considerações. A primeira é, os mandamentos não são para o bem de Deus, já que ele é perfeito. Muitas pessoas acham que ao dar o dízimo, dar oferta, fazer sacrifício, é para o bem de Deus. Orar é para o bem de Deus, é para fazer Deus mais poderoso. Essa é uma visão errada que
Zeus, né? Os deuses do Olímpio precisam das adorações, né? Não sei se vocês já assistiram algum filme a respeito disso, que o Zeus precisa das orações, precisa das adorações, precisa do sacrifício para se manter forte. Não, o nosso Deus é perfeito, ele é criador do céu e da terra, ele faz todas as coisas, uma só palavra pode mudar tudo. Ele para o tempo, ele está acima do tempo, ele não está condicionado ao tempo, ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ao contrário, nós precisamos desse Deus vivo, eterno, santo e verdadeiro. Então ele fala assim: os mandamentos não são para o bem de Deus, já que ele é perfeito. Quando obedecemos, Deus continua sendo o que é, mas nós somos fortalecidos. Olha que lindo isso, gente. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos fortalecidos. Quando nós andamos em santidade ao Senhor, nós somos fortalecidos. Vamos lá, o segundo ponto. Em linhas gerais, os mandamentos são de dois tipos. Alguns foram emitidos com um prazo de validade e outros com implicações permanentes. Aí ele diz também da seguinte maneira: uns serviram para orientar o povo hebreu na travessia e outros para Israel em todos os tempos. Alguns são absolutamente universais. Terceiro ponto. Na leitura de Levítico, temos que ter em mente que todas as suas instruções, mesmo aquelas já vencidas, contêm princípios de valor eterno. Por que valor eterno? Porque quem deu esse princípio é Deus. E Deus é quê? Eterno. E tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus é, e tudo aquilo que Deus pede para que façamos, frutos que permaneçam, e permaneçam para a eternidade. A partir do momento que nós alinhamos o nosso caminho conforme a vontade do Senhor, nós começamos a produzir frutos e frutos para a eternidade. Quando nós saímos do caminho errado, nós começamos a dar frutos, e frutos em arrependimento, uma nova criatura. A conversão, ela é você andando em um caminho, dar um giro de 180 graus e voltar para outro caminho, e identificar um novo caminho conforme aquilo que o Senhor nos orientou. Então, ele traz esses três princípios. E ele alerta da seguinte maneira também. Levítico foi um livro escrito a um público bem específico, o povo hebreu no deserto. No entanto, lê-lo como uma obra exclusiva destes primeiros leitores é perder parte de sua riqueza. O que aconteceu isso com o povo hebreu? Limitá-lo excessivamente. Mais tarde, o povo hebreu agiu assim e se afastou de Deus. Deus é santo e os nossos pecados se afastam dele. Quando nós achamos que aquilo que foi ensinado por Deus é só para um momento da nossa vida, é só para conquistar algo e deixamos de observar determinados princípios e preceitos, nós se afastamos de Deus, nós começamos a andar em pecado, e a partir do momento de andar em pecado, nós se afastamos de Deus, e Deus é santo, e o pecado não habita em Deus. Ele me ama, mas ele não ama o meu pecado. Então, por isso, ele me ensina a andar num caminho em santidade, para que eu possa ser tratado, cuidado, e andar em obediência, e ter consciência que eu estou errando e estou pecando contra Deus. Forte isso, né? Então, a leitura de Levítico hoje nos aproxima de Deus. Quem o lê atualmente na companhia de cartas aos Hebreus tem uma compreensão bem clara de como ainda viveríamos se não tivéssemos sido alcançados pela graça de Deus. Aleluias, glória a Deus. Como nós seríamos tão miseráveis se não fosse a graça de Deus? Na teologia, fala sobre a graça comum. A graça comum é a ação de Deus sobre a vida de todos. Aqueles que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem. Principalmente para aqueles que não conhecem a Deus. Eles são beneficiados. Hoje o mundo está do jeito que está. Com coisas relativamente boas. Porque o que é bom somente é Deus. Então, que nós não somos consumidos pelo pecado totalmente. Ainda temos chances de se arrepender. É o que é a graça comum de Deus. Dizendo, ei, arrependa enquanto é tempo. Busque o Senhor. Eu sou o Criador. Eu sou o autor da vida. Eu dou a vida. Eu tiro a vida. Eu abençoo. Eu não os castigo da forma que vós mereceis. Mas eu sou benevolente. Eu sou misericordioso. Eu sou tardio em irar.
Então essa graça comum está sobre todos, o sol e a chuva, a terra, todas as coisas servem um homem para um propósito, para que eles venham desfrutar das bênçãos de Deus e glorificar a Deus que está no céu. Então a partir do momento que eu me afasto de Deus, eu começo a viver uma vida de pecado, eu começo a sofrer os efeitos do pecado. E Deus, sendo Deus, ele entregou o seu filho antes de tudo que existisse, viesse a acontecer. Jesus já foi entregue. Segundo Pedro fala sobre isso. Então, trazendo essa narrativa de Levítico, e para finalizar este momento aqui, Levítico 2 ele fala sobre a oferta de cereal. E trazendo esse recurso aqui, ele fala da seguinte maneira. Existem 5 ofertas de holocausto, que significa oração. De manjares, eu vou concluir ela no final, não vou falar o que ela significa. Pacífica, que é uma oferta de louvor. Pelo pecado, há vários símbolos orientados, segundo Levítico, pela oferta do pecado e pela culpa. Pecado e culpa tem diferença, tá? E também tem vários sentidos. Vamos voltar para a oferta de manjares, que é referente à oferta de cereal. Ela significa boas obras. Boas obras. Lembre disso, oferta de cereal, boas obras. E o Senhor fala que a oferta de cereal, ela tem que ser temperada com sal. E Jesus ele fala assim, vós sois o sal do mundo e a luz. Sal e luz, vocês são sal e luz. Quando o sal perde o seu propósito, ele perde seu sabor, ele é pisado. E que adianta você ser luz e a sua luz está debaixo de uma cama. A luz é para colocar no alto. Então, voltando para o sal, ele tempera. Ele tempera as boas obras. E as boas obras, elas têm que ser sem fermento. Sem uma estrutura de vaidade, sem uma aparência de beleza, uma roupagem para mostrar para os outros o quanto você é belo, você pão é belo. Não, a sua obra ela tem que ser temperada com sal, ela tem que ter sabor e sem fermento. O fermento tinha a influência degradante e o sal preserva. Olha só que lindo isso, gente. Eu não sei quando as pessoas vão ver esse vídeo, mas no momento que você pegar para ler Levítico com uma nova perspectiva, entender que ao compreender e buscar se aprofundar naquilo que o Senhor está liberando ali, você vai trazer um giro de 180 graus nas suas obras, na forma que você trata a sua família, na forma que você serve na igreja. Ei, você que é cristão, a sua obra tem que ser sem fermento e com sal. O sal é o que dá sabor. Muito sal, ninguém come. Pouco sal se torna insosso, mas é na medida exata. E essa medida exata quem dá é o Espírito Santo, mediante um coração aquebrantado e contrito. Quando você mudar as suas orações e começar a pedir, Senhor, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero mais do Teu Espírito. Senhor, me dê o Teu Espírito Santo, ó Pai. Esse é o Espírito Santo, ele vai dizer para você, a medida exata de sal é essa. A medida exata de sal para esta obra é esta. Não é pelas nossas forças, e sim pelo que o Senhor quer fazer, pelaquilo que o Senhor está fazendo. Então, voltamos para Coríntios, para finalizar, 1 Coríntios 5:8. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e verdade. As suas orações, pão quer dizer recursos espirituais e materiais, para saciar as nossas forças, as nossas necessidades físicas e espirituais. Mas mediante um coração sincero, devoto, levando cativo todo tipo de obra maligna aos pés do Senhor e pedindo, Senhor, capacita, me ajuda, mostra-me, Pai, como o Senhor quer que eu viva no seu altar, me entregando o meu coração como oferta, como sacrifício, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade.
sinceridade, sem máscaras. Não é sobre uma vida perfeita, porque perfeito é Deus, mas é mediante uma dependência do seu espírito para viver aquilo que o Senhor tem para fazer. Com sal, uma obra, boas obras temperadas com sal, com sinceridade, com verdade, sem vaidade, sem egoísmo, sem indiferença. É voltado para o Cristo, é olhar para a cruz e falar assim: o meu Senhor pagou um preço que eu não poderia pagar, para que eu fosse levar a verdade, o evangelho, para que eu fosse levar o seu reino, sem interesse próprio, sem fermento, porque os fariseus, eles tinham a lei, eles sabiam da lei, mas eles se encheram do fermento, se encheram da vaidade, e eles não reconheceram Jesus, eles não testificaram que Jesus era aquele que as profecias, que os profetas, que Moisés, aquele que foi dito que viria trazer um renovo, aquele que era, que é e que há de vir, Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Meu irmão, a leitura de Levítico hoje, nesse dia, na minha vida, trouxe uma perspectiva nova daquilo que eu tenho queimado na presença do Senhor. E eu oro para que o Espírito Santo possa visitar a sua vida, a sua casa, e que você venha dedicar tempo ao olhar para Levítico com um olhar mais santo, um olhar mais analítico, um olhar de entrega. Pai, fala comigo, revela o meu coração aquilo que o Senhor tem para mim neste dia. Fica na paz do Senhor Jesus, forte abraço e eu fui!